A instabilidade no tempo predominou no céu de Santa Maria nos últimos dias. Além do tempo chuvoso, um outro fenômeno tem chamado a atenção: a incidência de raios. E são muitos raios. A estação de monitoramento do bate-papo astronômico registrou quase 2.000 raios somente na quarta-feira. Em alguns momentos, foram mais de 100 raios no período de apenas 5 minutos. Todo esse trabalho é monitorado e qualquer pessoa pode ter acesso. A gente trouxe de forma didática essa questão dos raios, de forma visual, uma representação junto ao gráfico da estação meteorológica, de forma que quando há incidência de raios na região, pequenos ícones amarelos de descarga aparecem sobrepostos ao gráfico de precipitação. O que isso ajudaria no caso? Aquela pessoa que tem acesso à nossa estação, que ela é aberta, é pública, e numa visualização rápida, ela percebe que tem os ícones que está ocorrendo essa incidência, ela já sabe que ela não pode, por exemplo, realizar um serviço em campo, um serviço em rede elétrica e procurar o devido abrigo. Então, a gente pensa que essa é uma forma de proteger a população, proteger as pessoas e, quem sabe, até salvar vidas, né? A noite pode ajudar de maneira visual a perceber mais os raios. Mas o diretor do projeto Bate-Papo Astronômico garante que durante o dia ocorre um número bem expressivo de descargas elétricas. E como vários raios acabam não sendo percebidos e não vêm acompanhados do som de um trovão, apenas o sistema registra e os dados finais acabam impressionando. E essa maior incidência foi durante o dia, no período da manhã. Então a gente já tem o principal fator, que é o relâmpago, aquele clarão que as pessoas não visualizam. A nossa estação detecta os raios até uma distância de 40 quilômetros aqui do sensor instalado no Tecnoparque. E o trovão, que a gente ouve o barulho dele, geralmente é perceptível em raios que ocorrem até uns 20, talvez 25 quilômetros. E ontem, boa parte desses raios, vamos dizer assim, o centro dessa célula que passou um pouco por fora da cidade, e a maioria dessas detecções foram acima de 30 quilômetros, acima de 25, 30 quilômetros, até 40. Então, a maioria realmente não foi perceptível, tanto por ser de dia, por não ter um aspecto visual, e também pela questão do barulho não chegar até a gente. Ainda tem um outro fator, também muito importante, que muitos raios, talvez a maioria, ocorrem entre as nuvens, são os raios chamados intranuvens, e também muitas vezes não são percebidos. A estática existe, o fenômeno ocorre, mas a gente não chega a perceber. As nuvens são repletas de cargas elétricas, e quando elas se aproximam, ocorre uma troca de energia, gerando então uma descarga elétrica, popularmente conhecido como raio, que pode ser confundido e chamado também de relâmpago e trovão. Mas esses termos têm uma grande diferença. O raio, então, é o fenômeno atmosférico em si, é a descarga atmosférica, né? Aquela que a gente enxerga, aquele risco, aquela ramificação. O relâmpago é a luz provocada por ele, então nem sempre a gente está enxergando o raio, mas vê apenas aquele clarão, aquele é o relâmpago. E o trovão é o efeito sonoro provocado pelo raio, é o estrondo, o barulho causado por ele. Então, todos eles, na verdade, sempre que ouvir um trovão ou um relâmpago, visualizar um relâmpago, existe um raio causador dele e precisa cuidados.